Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui em mais um vídeo de listas e nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito sobre 5, diria 6, narradores marcantes da literatura para mim. Eu escolhi então 5/6 livros em que o narrador ele se destaca tanto quanto os personagens, né, quanto os protagonistas. São narradores que sejam porque eles são sarcásticos, seja porque eles são engraçados, são bem piadistas, seja porque eles têm algo de diferente, algo de especial, ou então são narradores que são também personagens e que acabam tendo ali a sua personalidade sendo mostrada, né, o seu ponto de vista está sendo contado, que muitas vezes a gente pode confiar ou não, né? Muitas vezes esses narradores personagens também acabam influenciando a forma como a gente vê os outros personagens, as outras histórias, etc. Então foi um pouco difícil escolher. Quando eu pensei na ideia de fazer essa lista, eu pensei em muitos livros que para mim os narradores também tinham destaque. Eu quase incluí um livro da Jane aqui também nessa lista. Eu pensei em incluir a Abadia, que também tem uma narração muito, muito legal, muito interessante. Mas como não tem muitos vídeos aqui sobre a Jane, já tem muita coisa aqui sobre a Jane no canal e eu quero trazer mais coisas também, então eu deixei um pouco os livros da Jane de lado para essa lista e acabei colocando outros livros de alguns autores também que vocês já me viram falando aqui bastante, e aí eu vou comentar com vocês sobre esses livros e esses narradores. Nós estamos num ranking, né, de 1 a 5. Nós temos uma menção honrosa que eu já vou dar aqui para vocês, de um autor que eu não podia deixar de fora dessa lista, porque é um autor que a característica dele é criar narradores interessantes. É um livro, então, de um autor que já apareceu aqui muitas vezes no canal, só que, infelizmente, eu não fiz tantos vídeos dele, né, aqui ainda, porque muitos dos livros que eu li desse autor, eu li antes de criar o canal, mas como eu já comentei várias vezes, eu pretendo reler para fazer vídeo aqui, que é, então, Dickens, e foi difícil escolher um livro do Dickens para essa lista. Eu fiquei em dúvida entre 2 livros, eu acabei escolhendo, então, O Grandes Esperanças, o Great Expectations, que aqui nós temos o narrador em primeira pessoa, que é o Pippin, que ele também é personagem e protagonista da história, e que ele está nos contando a sua história de vida desde ali da sua infância até ali a fase adulta, né? Então a gente chama isso de romance de formação, né? Que a gente vai acompanhar toda a trajetória de vida de um personagem, né? Até o seu amadurecimento. É interessante aqui que o Pippin ele tá no futuro, então a gente percebe por algumas coisas que ele fala que ele é um narrador já mais velho e que ele tá relembrando o que aconteceu com ele, né, no passado e contando para nós. E muitas vezes ele dá alguns spoilers também da história da vida dele, né? Ele solta ali algumas coisas, se você prestar bem atenção, né, que ele tá já prevendo algumas coisas que vão acontecer e meio que preparando a gente para alguns fatos que ele vai narrar. E é interessante que ao mesmo tempo que ele é um narrador mais do futuro, mas mesmo assim a voz do Pippin criança continua aqui. Então, a gente tem essa intercalação, vamos dizer assim, de 2 vozes, né? A voz do Pippin mais jovem e também a voz do Pippin mais velho, né? Que a gente vai percebendo aí já mais para a segunda parte, terceira parte do livro, né? Que a gente está chegando ali, talvez, no ponto onde o Pippin, ele se encontra no momento. E é um narrador que muitas vezes a gente, assim como o personagem Pippin, a gente ama, mas também quer dar uns tapas, né, de vez em quando, porque ele faz, assim, muita coisa errada, ele fica numa fase ali meio arrogante, e é bem interessante a gente acompanhar nesse monólogo interno também do Pippin, dos seus problemas, das suas dúvidas, dos seus medos, né, das surpresas e reviravoltas que nós temos aqui também no Grandes Esperanças. Um livro fantástico, se você não leu, recomendo muito. Eu acho que para um primeiro Dickens ele é maravilhoso. E é um dos meus favoritos do autor. Próximo livro da nossa lista de narradores marcantes da literatura. Bom, eu não podia deixar esse autor de fora e nem esse livro de fora. Eu já fiz tanta propaganda aqui. Que é o The Way You Live Now, do Anthony Trollope, né? O Trollope não poderia ficar de fora, porque o Trollope realmente cria narradores interessantes, narradores que são tão bacanas, são tão divertidos de acompanhar quanto os personagens. E esse narrador aqui, diferente do narrador do Grandes Esperanças, não é um narrador personagem, pelo menos ele não parece ser, né? Alguns momentos eu fiquei na dúvida se esse narrador ele também fez parte ali da história, tá narrando, mas não quer se identificar, né? Ou então é apenas um narrador onisciente, ou seja, aquele narrador que sabe todos os pensamentos e as dúvidas de todos os personagens, né? Ele é quase aqui, entre aspas, né, um deus aqui dentro da narrativa. Então, o narrador aqui de The Way You Live Now, ele oscila
entre essas duas partes, né? Um narrador que presenciou tudo, que é um personagem também, mas que a gente não sabe quem pode ser esse personagem, alguém desconhecido, ou então, e também um narrador mais onisciente. E é interessante que o narrador aqui do Eu, Live Now, ele influencia a forma como você vê os fatos e alguns personagens. E é um narrador que não tem, assim, nenhum tipo de papas na língua para falar a opinião dele sobre os personagens e sobre os fatos. E opiniões que você, leitor, pode concordar ou não, né? Eu lembro que quando eu fiz o vídeo aqui sobre The Live Now, que eu vou deixar em algum lugar aqui, seja no card ou então no box de descrição, eu falei pra vocês que teve coisas sobre o narrador aqui de The Live Now que eu concordei e outras nem tanto, né? Então, é um narrador que te desafia, de certa forma. Ele vai desafiar a forma como você pensa sobre a história. Então, ele é um narrador que conversa com você o tempo todo, né? O Trollope, ele faz muito isso, né? De, entre aspas, quebrar a quarta parede da narrativa e se dirigir diretamente ao leitor. Ele faz isso em The Live Now, ele faz isso em Bastard Towers, ele faz isso em Dr. Thorne. Então, é uma característica própria do Trollope fazer isso, mas aqui, no The Live Now, é algo bem bacana, porque muitas vezes ele tá apenas conversando com você e contando alguma coisa sobre a narrativa, sobre um fato que aconteceu, alguma coisa aleatória que ele viu e que ele quer compartilhar, entende? Então ele não tem esse medo de interromper a narração para falar diretamente com você, leitor, e eu acho isso muito legal. Tem gente que não gosta tanto, mas eu sou do tipo de leitora que gosto muito desse tipo de narrador, que eu chamo de narrador entrão, entendeu? Aquele narrador que entra na história ali e ele começa a falar com você de outras coisas também e te influencia bastante na forma como você pensa sobre a história. Então, mais um livro que eu recomendo muitíssimo, que é o do Eu, Live Now, se você puder ler, leia. Romance incrível. Não é um romance de formação, a gente vai acompanhar várias histórias de vários personagens durante aí o finalzinho do século XIX. A Inglaterra já está avançada de modernização, né? A nobreza já caindo mais ainda em decadência. Em relação ali ao mundo social, a influência da América aqui também. Muito bacana, muito interessante mesmo. Um livraço maravilhoso. Quero muito reler de novo porque eu amo The Live Now. Bom, eu não poderia deixar de mencionar nessa lista de narradores marcantes da literatura, na opinião minha, tá? Da pessoa que vos fala. Mas eu não podia deixar de mencionar esse livro, que é O Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Por muito tempo, o Dom Casmurro era o meu romance favorito do bruxo, mas hoje eu diria que O Memórias Póstumas é o meu favorito. Eu fiz uma releitura desse livro, acho que faz uns 3 anos, faz pouco tempo. Inclusive eu tenho vontade de reler de novo. Nessa edição antiguinha aqui que eu tenho, que é uma edição escolar, né, voltada aí para quem tá fazendo vestibular, para quem tá fazendo, tá estudando o livro na escola, para fazer prova, essas coisas. Então tem umas notas bem bacanas, assim, para quem tá estudando, até para nós leitores mesmo que, né, não tá mais na escola. Nossa, e eu percebi agora, gente, como que eu fiz anotações aqui, ó, de palavras. Bastante anotação de palavras desconhecidas, né, mas enfim. Voltando a falar sobre o narrador aqui, do Memórias Póstumas, é um narrador, que isso aqui não é spoiler, um narrador que está morto, né, que é o Brás Cubas, né, que ele mesmo, contando essa história a partir do ponto de vista da sua morte. Diferente do narrador de Grandes Esperanças, que o Pipe ainda está vivo, adulto, mas está vivo, tá contando essa história do seu ponto de vista ali como adulto, e também, como eu falei, ainda com a sua voz de criança nos primeiros capítulos. Aqui não, aqui nós temos um narrador que já morreu, né, um personagem narrador que morreu e que vai contar a sua história ali, e claramente ele não se arrepende de tantas coisas assim que ele narra aqui. A sua vida que foi, como eu posso dizer, de uma forma bem educada, medíocre, né? A vida do Brás Cubas foi medíocre, gente. Mas o narrador aqui, o nosso narrador aqui, o Brás Cubas, ele é irônico, ele é engraçado. Ele às vezes é um pouco melancólico em algumas passagens, né? Como eu falei pra vocês, ele não parece estar arrependido de tudo que ele fez. Tem coisas aqui que claramente ele não se arrependeu, né? Não posso falar, porque senão talvez seja um spoiler pra você que não leu ainda, Memórias Póstumas. Mas ele é um narrador muito divertido, muito. Pro morto, assim, ele é um narrador, assim, inesquecível. Eu acho que é a parte que a gente mais lembra depois que lê o Memórias Póstumas é a narração aqui do livro. Porque o Brás Cubas realmente é daqueles narradores que também te desafia um pouco, né? Porque ele coloca, às vezes, algumas coisas assim, alguns textos aleatórios, algumas passagens que você, leitor, fica meio
sabe, quando aparece um ponto de interrogação, não, de interrogação na sua cabeça? Pois é, bem curioso a forma como o Machado criou esse narrador aqui, que também é um personagem. Então, mais um livro aqui na nossa lista, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você não leu, leia, é muito bom, vale a pena, você vai se divertir. Talvez se você leu assim, quando era muito jovenzinho, tava na escola, talvez não tenha gostado, porque eu acho que é um livro que você tem que ler com uma certa maturidade. É um livro que envelhece muito bem, né? Quando a gente lê na escola, talvez a gente não entende muitas coisas ali, mas quando a gente lê mais velho, parece que a gente aprecia mais realmente a ironia do Machado nesse livro, que é sensacional. O próximo livro da lista também é um romance inglês. Romance inglês só domina esse canal aqui também, né? Que é um dos meus favoritos da literatura, o meu favorito das irmãs Brontë, né? Não poderia deixar de fora na lista o Meus Vivantes, o Wuthering Heights, da Emily Brontë, que aqui a gente tem uma narração bem típica mesmo da época vitoriana, que é uma narração intercalada, né? Com dois narradores, né? Assim como a gente teve também algo que a irmã da Emily Brontë vai também reutilizar no seu livro A Senhora de Rochefort Hall. Esse tem vídeo aqui no canal. E aqui no caso a gente também tem dois narradores, que é o primeiro é a senhora Nelly, né? A senhora Nelly, que era uma das ex-empregadas, se não me engano, de Wuthering Heights, né? Que é a propriedade aqui, né? Do livro, onde se passa a história. E ela recebe então ali um visitante, um inquilino, para uma noite que é o Mr. Lockwood. E o Mr. Lockwood, ele é o primeiro narrador que a gente tem contato. Então ele vai começar contando a história de quando ele chega ali na propriedade, na região, vai procurar um lugar ali para passar a noite, se não me engano. Se não me engano, tá, gente, faz muito tempo que eu reli esse livro. E aí ele conhece essa empregada, essa senhora, e ela começa ali, eles começam a conversar e tal, trocar ideia, até que ela começa a contar a história, então, da casa, da família que mora ali na casa, na propriedade de Wuthering Heights. Ela começa a contar pra ele essa história, ou seja, do que ela viu, do que ela sabe, do que ela ouviu a respeito daquela família. E o Mr. Lockwood vai também intercalando a narração com o que ele viu, com o que ele, né, ficou sabendo através da senhora Nelly sobre aquela família. A narração aqui do Meus Vivantes é muito bacana porque a gente tem essa intercalação de narradores, né, de vozes narrativas, que cria essa sensação de concha de retalhos. Então é como se a gente estivesse contando a história de uma família. Sabe aquelas histórias que você chega na cidade ali que você está visitando e o povo começa a te contar umas histórias ali meio estranhas sobre a família tal, sobre a casa tal, né? Cria aquela sensação de meio mitológica, meio lendária ali de uma certa região, de um certo povo. Então essa sensação que a Emily Brontë conseguiu criar aqui quando ela colocou essa intercalação de narradores e cria essa coisa meio mitológica, né? Meio folclórica a respeito da família Amersham aqui e do Porto Radcliffe, né, também. Que cria também uma certa surpresa, né? Às vezes lá no final o Mr. Lockwood comenta algumas coisas que te pega de surpresa mesmo em relação ao final da história, né? Que claramente não vou falar qual é, você precisa ler pra entender aqui do que eu estou dizendo, tá certo? Livraço, gente. Eu sei que o Mo, já falei aqui, o Mo é aquele livro que ou você parece que não tem meio termo, ou você ama muito, ou você detesta, né? Eu sou do time que ama o Meus Vivantes e continua amando. Pretendo aí fazer leitura ainda este ano pra fazer vídeo aqui pro canal, tá certo? Livraço. Outro livro aqui que eu fiz vídeo aqui pro canal, é um dos vídeos que eu tenho mais orgulho de ter feito aqui pro canal desde que eu não criei ele, é Os Noivos, do Alessandro Manzoni, né? Que é um romance italiano, um dos grandes clássicos da literatura italiana. Eu acho que eu fiz a leitura dele em 2020, eu fiz pelo Kindle, né? Eu não tenho o físico ainda. É uma pena porque o físico é meio difícil de encontrar, você acha mais no e-book, no Kindle mesmo, né? Quem sabe alguma editora aí não pense em republicar Os Noivos, né? E Os Noivos, como eu mencionei no vídeo, ele tem uma narração bem interessante. Um narrador também meio onisciente, meio personagem, que ele não se identifica ali da história. Ele diz que ele está narrando a história que ele ouviu de outra pessoa, de outro narrador que contou pra ele e que ele está recontando pra gente. Ou seja, pode ser que tem algumas coisas que ele narra ali que talvez, né, seja contraditório, seja meio que picado, né, informações picadas. E ele também antecipa algumas coisas da narrativa, como alguns outros narradores também faz, né, principalmente quando se trata de fatos históricos. Então ele teve acesso a acontecimentos históricos, só que a gente percebe que foram coisas, e ele mesmo disse, só que foram fatos que ele ficou sabendo através de livros, né? Não necessariamente que ele presenciou esses fatos históricos, ali da parte mais política do livro, né? E ele também joga algumas informações ali no texto a respeito da narrativa que você fica meio,
assim, curioso, no mínimo, para saber o que vai acontecer. A narração dos noivos também foi uma das coisas que eu acho que é um dos fatores que realmente faz com que o livro seja um livro muito fácil de ler, muito fácil de acompanhar, porque o narrador também, ele é carismático, né? Todos os narradores aqui que eu mencionei pra vocês, eles têm essa característica em comum, eles são carismáticos, talvez menos um, que eu vou mencionar, que é o próximo, talvez não seja tão carismático assim. É uma narradora, no caso, que não é tão carismática, mas mesmo assim é uma narradora que acaba marcando você, de certa forma, pelo menos me marcou muito, no caso, né? Então, Os Noivos é um livro maravilhoso, gente, recomendo muito pra você. É um calhamacinho, mas é um romance, uma história de amor, mas também uma história de superação, uma história de caridade, né? Fala também muito sobre o amor ao próximo também. Passa um período de guerras e também de doenças, né? Que se alastram e por aí. Não posso falar o nome aqui desse tipo de coisa, porque se eu falar o nome, o YouTube vai lá e me derruba. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Então eu recomendo muito e também tem vídeo aqui no canal. E por fim, o último livro que eu vou mencionar na lista é um romance que eu também não tenho edição física, só li no Kindle mesmo, que é O Ciranda de Pedra, da Lídia Fagundes Telles. A narração também é feita pela protagonista, que é a Virgínia, né? É um romance também de formação, então a gente acompanha a Virgínia desde ali da infância até a fase adulta, né? Até ali um período ali da vida dela. E a Virgínia, como eu falei, ela não é tão carismática como o Pippin, como o Brás Cubas, mas ela é aquela personagem que você sente compaixão por ela, pelos sofrimentos que ela tá tendo, pelas dúvidas, pela aquela coisa dela não conseguir se encaixar ali na sua própria família, dela se sentir deslocada, dela se sentir excluída realmente ali daquele círculo, por isso que o nome se chama Ciranda de Pedra, né? E ela fala, né, eu queria entrar nessa Ciranda de Pedra também, mas eu não consigo. E ela também antecipa algumas coisas pra você, né? Ela joga ali nos meus capítulos coisas que vão acontecer futuramente. Ela também acaba escondendo algumas coisas, ela não fala tudo o que ela pensa pra você. Talvez parece que ela não confia tanto ainda em você, leitor. E ela vai ficar com esse sentimento de desconfiança ali até o final do livro. Então, muita coisa que a gente percebe que ela pensou, que ela sentiu, que ela agiu ali quando ela tá contando, ela não revela pra nós. Ela deixa a gente tirar as nossas próprias conclusões, ela deixa a gente imaginar o que ela pensou, o que ela achou em certos fatos ali que ela tá narrando da vida dela. E pra mim, eu acho que realmente tornou o livro muito mais interessante, foi realmente essa narrativa da Virgínia, né? Ela não é, como eu falei, ela não é engraçada nem irônica, como os outros narradores que eu mencionei aqui. Ela é aquela narradora que acaba criando uma conexão com você enquanto você tá lendo o livro, mesmo que ela não confie em você tanto. Tá? Mas você cria essa conexão com ela. Ciranda de Pedra, gente, é um romance maravilhoso. Eu recomendo muito. Talvez não seja realmente o estilo de algumas pessoas, né? Como eu falei, ele é um romance também um pouco psicológico em certas partes, né? Ele não é tão rápido, ele é um pouquinho mais lento em muitos momentos, mas vale muito a pena. É um grande romance aí da nossa literatura brasileira e um dos poucos romances de formação que a gente tem, assim, em língua portuguesa que eu conheço, tá? Aqui do Brasil. Então é isso, gente. Essa foi a minha lista de narradores marcantes da literatura. Se você tiver aí algum narrador de algum livro em específico que você leu, que te marcou, pode comentar aí. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.